Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube, Márcia Helena Salles. Bom, nós estamos aqui para compartilhar com vocês as nossas ideias, a nossa experiência, aquilo que aprendemos ao longo dos anos em educação, trabalhando como professora, como gestora, como consultora. Eu me chamo Márcia Helena e mais uma vez eu digo, seja bem-vindo para você que nos acompanha já há um certo tempo, que já fez um curso conosco, que já esteve presente em alguma escola na qual a gente realizou algum trabalho. Mas você também que chegou agora, que está nos conhecendo. Nós realmente esperamos que vocês gostem dos nossos assuntos, das nossas sugestões, das nossas estratégias. Bom, como eu tenho dito nos últimos vídeos, o nosso canal está ganhando uma cara nova, ou já ganhou uma cara nova. Nós organizamos os vídeos que nós já postamos em 4 grandes blocos, em 4 grandes séries de vídeos. E eu vou citar as séries para vocês, para que fique mais fácil para vocês encontrarem um vídeo sobre aquele assunto que você está procurando. Então nós temos uma série que é de temas variados, todos os temas que já nos perguntaram, que já pediram para que a gente conversasse aqui. Nós temos uma outra série que é só sobre filmes, filmes que você utiliza como recurso pedagógico. Esses filmes são analisados, estudados à luz da psicologia, da psicanálise e da filosofia. Também nós temos uma outra série, uma terceira série de vídeos que fala apenas ou exclusivamente dos contos de fadas. Qual a importância destes contos? Qual a origem destes contos? Mas também a gente analisa individualmente cada um deles. Patinho Feio, Branca de Neve e 7 Anões, João e Maria e assim por diante. Os contos trazem em si conflitos inerentes ao nosso amadurecimento emocional, conflitos inerentes à nossa caminhada, à nossa jornada na nossa vida. Portanto, se você precisar fazer uma contação de histórias, ou um trabalho de literatura, ou não apenas abrir uma reunião com os seus professores, com a sua equipe, escolha um conto. Escolha um conto que traz em si, no seu enredo, aquele ponto que você quer destacar na sua reunião. Pois bem, nós disponibilizamos para vocês os contos de fadas, também analisados à luz da psicologia, da psicanálise, da filosofia e da sociologia. E por último, como eu sempre falo, a nossa série mais nova, Você Pergunta, MH Responde. São perguntas que já nos fizeram ou que nos fazem sempre sobre diversos assuntos da educação infantil, como por exemplo acolhida, projetos, culminâncias, datas comemorativas e também sobre o ensino fundamental e médio. Então, em cada vídeo da série Você Pergunta e MH Responde, nós respondemos a 5 perguntas. Cada vídeo traz para vocês 5 perguntas que vocês fizeram para nós em algum momento. Pois bem, este é o nosso canal. E mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo. E aí você vai lá, aperta no sininho, se inscreve, compartilha, deixa o teu comentário. Mas se você gostou, deixa o teu like. E o assunto de hoje, o que nos traz aqui hoje, é um tema dentro da série Temas Variados. O tema de hoje é como montar um herbário para eu utilizar nas minhas aulas de ciências e de biologia. Vamos então. Eu vou ensinar a vocês o passo a passo de como montar um herbário de maneira fácil, didática, que você, professora do ensino fundamental 1, mas você também, professor de ciências e ou biologia, do 6º ao 9º ano e do ensino médio, também poderá fazer o seu próprio herbário, mas também dividir sua turma em equipes para que cada equipe faça o seu. Super fácil, extremamente didático e bem interessante. Vamos então? Tema de hoje, como montar um herbário para as minhas aulas práticas de ciências e biologia. O que é um herbário? O herbário é uma coletânea de vegetais
Essa coletânea tem como objetivo não só aproximar o aluno da flora, daquele ecossistema, daquele bioma, mas também, principalmente, o aluno compreender como é realizado o estudo dos vegetais, qual a importância da flor e das folhas para esse estudo, para a identificação das plantas, para a classificação das plantas. Então, o herbário é uma coletânea de vegetais de uma determinada área, de um determinado bioma. Por exemplo, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, vegetação de restinga, vegetal de região pantanosa, de manguezal e assim por diante, ok? Então, o herbário é uma coleção de plantas secas. Aqui em Fortaleza, você poderá visitar o herbário Prisco Bezerra na Universidade Federal do Ceará, no campus do PC. Quando eu fiz o curso de Ciências Biológicas, na disciplina de Botânica 1, nós, alunos, aprendemos a como fazer a coleta, como montar o herbário e ter um herbário para o seu estudo. O meu primeiro herbário foi de algas marinhas, como eu disse, na disciplina de Botânica 1, que estuda as algas. Na disciplina de Botânica 2 e 3, ou nas disciplinas, a gente já vai avançando evolutivamente nos grupos vegetais e chega até as plantas angiospermas. E mais uma vez, na disciplina de taxonomia vegetal, a gente monta outros herbários para estudar, observando na lupa ou no microscópio, se necessário for, a estrutura da flor, o ovário, para que a gente possa fazer uma identificação e uma classificação correta desse exemplar, desse vegetal, ok? Então pronto, agora você já sabe o que é um herbário. Vamos então seguir na sequência para a produção de um herbário. Como você vai fazer um herbário para uma escola e não para uma faculdade, o processo é mais simples, mais rápido, mas que também é eficiente e que funciona. E que o herbário também fica bem conservado e duradouro, inclusive para várias gerações, que é este o objetivo. Então, professora, professor, primeiro passo, você vai definir o local da coleta. Que tipo de vegetal você quer? Digamos que você queira fazer um apanhado, um estudo dos vegetais de restinga. O que é restinga? Vegetal que nasce, que cresce, que se desenvolve nas dunas, ou seja, vegetal de um local litorâneo, com alta luminosidade, com alta incidência de luz solar, com temperaturas elevadas, com muito vento. Então, esta é a característica do ambiente, portanto, as plantas que lá se desenvolvem estão adaptadas a esse tipo de ambiente. São as plantas que nascem próximo à praia, sobre as dunas ou em torno das dunas. Nós chamamos de vegetação de restinga. Pois bem, então você quer mostrar para os alunos esta vegetação. Então você precisa fazer uma aula em campo com estes alunos, tá? Não necessariamente para montar o herbário, mas nesse caso sim. Mas digamos que você queira, professora do ensino fundamental 1, né, com crianças mais novas, você pode fazer um herbário das plantas ou com as plantas do jardim da tua escola, né? Então você faz com a turminha um tour pela escola, leva estas crianças ao jardim e lá você faz a coleta. Bom, independente do local, você precisa separar o seguinte material: sacos plásticos transparentes, caneta e papel para que você corte no tamanho de etiquetas, talvez um grampeador para fechar a boca dos sacos. Isto para a coleta, uma tesoura de jardinagem. Então você vai para o local da coleta. Antes você já explicou para os alunos o que é um herbário, quais os objetivos e como deverá ser a coleta. Se você vai fazer a coleta, por exemplo, nas dunas, você vai com alunos maiores, vai ser uma aula em campo de um dia. Então você prepara esses alunos para a caminhada, orienta o que eles devem levar: água, né, uma barrinha de cereal, roupas leves, cores claras, protetor solar e um boné. E aí então você vai conduzir esses alunos para o local da coleta e vai orientá-los.
eles deverão coletar um galho, um ramo, um pouco maior do que o tamanho de um papel ofício tipo A4. Em cada saco plástico ele vai colocar ramos da mesma espécie. Digamos que ele colete 3 ramos da espécie A. Então ele coloca dentro daquele saco com o papelzinho que eu disse, com o nome do coletor. Por exemplo, o aluno se chama João Pedro. A data, por exemplo, 6 de outubro de 2020. Local da coleta, dunas da praia do Icapuí, por exemplo. Dunas da Praia do Pacheco, Ceará. Então, cada saquinho tem o ramo ou ramos da mesma espécie com um papelzinho com os dados de identificação. Repetindo, local da coleta, data da coleta, quem coletou e o nome popular daquela planta. Por exemplo, murici. Murici é uma planta que dá uma frutinha amarela, pequenininha, própria da região litorânea. Mas, voltando às crianças pequenas, digamos do 1º, 2º, 3º ano do ensino fundamental. Então, você vai fazer a coleta no jardim da escola. Mesma coisa, sacos plásticos, a canetinha com a etiqueta que você que vai preencher, porque eles vão ter dificuldade. E a tesoura para você, professora, cortar o galho e colocar dentro do saquinho plástico. No dos maiores, eles mesmos irão fazer a coleta. Lembrando que se a planta tem flor, você deve coletar um ramo de preferência com a flor. Lembrando que não precisa ser muitos galhos da mesma planta e os galhos são pequenos, aproximadamente do tamanho de uma folha ofício. Primeira fase você já fez, coleta. Agora você pega esse material e vai levar para a escola. No caso da faculdade, você leva para o laboratório da faculdade. Mas se é você, professora, que vai fazer, você leva para casa, porque você deve fazer ainda hoje a separação do material e colocar na prensa, que eu vou te explicar agora, para que as plantas não murchem e que você não perca este material que você coletou. Então agora vamos para a fase 2, montagem da prensa. Como o próprio nome diz, a prensa é uma estrutura que você vai fazer com folhas de jornal e com papelão ou com compensado para colocar na parte de baixo, na parte de cima da prensa. E nesse espaço aqui você vai ter empilhados jornais. Então, material para a segunda etapa, vários jornais, cordão, tesoura para cortar o cordão e o papelão. Papel ofício, tá? Um lápis e os exemplares que você coletou. Em cada folha de papel ofício, você vai arrumar, faz de conta que isso aqui é a folha. Você vai arrumar sobre o galho, bem esticadinho, as folhinhas bem arrumadinhas, colocando a parte superior do galho para cima, na folha do vegetal, e estica o vegetal. Aqui no canto direito da tua folha, você vai colocar lápis bem clarinho, a numeração, digamos 1, esse é o teu exemplar número 1. Essa folha com o material vegetal, você vai colocar entre as folhas de jornal. Você vai colocar dentro do jornal as folhas de papel ofício com os exemplares. Cada exemplar você vai numerar a lápis e vai anotar no teu caderno de anotações os dados daquela planta. Número 1, aí você vai dizer murici. Número 2, por exemplo, né, cajueiro. Número 3 e assim por diante, que são vegetais que ocorrem na região litorânea. Depois, quando esse material estiver todo seco, você já sabe qual exemplar, qual material prensado corresponde a qual vegetal, para você não perder a identificação. Muito bem, então você montou as folhas de papel ofício com os exemplares vegetais bem arrumadinho, bem esticadinho, esteticamente organizado na folha. E você empilhou dentro dos jornais, um a um. Então você tem todo o teu material formando uma pilha. Agora você vai pegar o compensado ou o papelão aqui na parte de cima e na parte de baixo. Você vai pegar o cordão e vai amarrar e prensar isso. Quanto mais apertado ficar, melhor. Porque na medida em que esse vegetal for recebendo a luz do sol, ele vai perdendo água e ele vai se encolhendo. Para ele não ficar todo engilhadinho, ou seja, enrugado,
à medida que vai secando, você precisa colocar isso bem esticadinho. Por isso você aperta e amarra com o jornal, com o cordão, todos os jornais empilhados. Você formou a sua prensa. Aquela prensa, todos os dias pela manhã, bem cedo, você coloca ao sol, passa o dia inteiro no sol. No final do dia você tira antes do sol se pôr, porque esse material não pode receber umidade. Ele tem que perder umidade. Você está agora na terceira fase, que é a secagem. Então eu vou repetir para você. Primeira fase, coleta. Segunda fase, montagem da prensa. Terceira fase, secagem. Secagem ou desidratação, ou seja, perda de água. O material biológico vegetal, como estava vivo, ele tem água em suas células. Portanto, ele precisa perder essa água para que o material fique conservado por muito tempo. Então, você vai colocar esse material ao sol aproximadamente por 15 dias. Terminados 15 dias, você vai desatar o nó, o cordão, vai abrir a tua prensa e vai abrir os jornais e olhar como está o material no papel ofício que você já tinha montado. Observe se ele está realmente seco, porque se ele ainda tiver um pouco de umidade, esse material vai se estragar. Então, se ele ainda tiver úmido, você substitui os jornais, porque os jornais absorveram a água desse vegetal e esses jornais já não servem mais. Então, você precisa agora de novos jornais e você vai empilhar novamente, bem arrumadinho. Cuidado para não quebrar o material, que já deve estar um pouco quebradiço. E arruma tudo de novo, amarra e leva ao sol por mais 5 dias aproximadamente. Nunca esqueça de colocar pela manhã e tirar à tarde por volta das 4 horas. Não deixe passar a noite, o relento, porque aí ele vai molhar e você vai perder todo o material. Cuidado também, por acaso, se estiver chovendo, chuviscando, não pode molhar. Muito bem, então você está na terceira fase, que é a desidratação ou secagem do material biológico. Bom, ficou tudo sequinho, você agora vai abrir a prensa e vai tirar o material vegetal todo sequinho. Jornal você joga fora, cordão você joga fora, a prensa você não precisa mais dela. Agora você vai pegar as folhas que estão com o material vegetal seco e vai identificá-los. Lembra que eu te disse que fizesse um papelzinho? Então agora você, se quiser ficar bem bonitinho, você faz no computador, mas você pode fazer à mão. Data da coleta, a data que você coletou, por exemplo, há 15 dias atrás. Local da coleta, se for na escola, jardim ou pátio da escola fulano de tal, no bairro Maraponga, Fortaleza, Ceará, Brasil. Se foi na praia, nas dunas da praia do Icaraí. Então, dunas da praia do Icaraí, Ceará, Brasil. Ok? Muito bem. Então, você coloca data, local, quem coletou. Se foi um aluno, Antônio José, você põe Antônio José. Se foi a professora Adriana, você põe professora Adriana. Quem coletou. E nome popular, ou seja, o nome que as pessoas dão àquele vegetal. Não é o nome científico. Então, você faz uma etiquetazinha retangular e cola na parte inferior da folha do lado direito, lá embaixo. É padrão essa localização. E cada material desse, você olha se ele está fixo no papel ofício vegetal, se não, você pega um durex, um pedacinho pequenininho e prende na parte de cima e prende na parte de baixo do vegetal. E ele fica ali preso. Não precisa prender em muitas partes, porque esse material vai ficar na horizontal. E agora você vai pegar uma pasta com saquinhos plásticos, aquelas pastas colecionadoras, e você vai colocar dentro de cada folha de plástico, cada saquinho, você vai colocar o seu material biológico que está no papel ofício. Cada papel ofício desse com material biológico recebe o nome agora de eicicata. Então, cada eicicata você vai colocar dentro da folha do plástico ofício. E aí, no final, você tem essa coleção de eicicatas. Bom, no primeiro plástico da tua pasta, eu sugiro que você deixe livre para você fazer a capa do teu herbário.
Na capa do herbário você vai colocar trabalho de ciências realizado pela equipe, aí coloca o nome dos alunos, 5 alunos da série, por exemplo, 7º ano do ensino fundamental no ano de 2020. Se for você, professora, você bota herbário, professora fulana de tal, outubro de 2020, para a turma do 8º ano do colégio tal. Então você identifica o herbário, não esqueça de dizer a localização do herbário. Por exemplo, plantas da vegetação de restinga do litoral do Ceará, Praia do Pacheco. Vegetação de restinga. Se foi vegetação de manguezal, você precisa identificar. Se foi plantas do jardim da escola, então são arbustos, né? Pois então, estas são as etapas de montagem de um herbário, que tanto pode ser utilizado para as séries iniciais do ensino fundamental, como eu já falei, como também para você, professor, professora de biologia, que trabalha na parte específica da biologia botânica, por exemplo, para que você possa mostrar para os alunos como fazer a conservação de material e como é realizado o estudo nas universidades a partir dos herbários. Convide os alunos para visitarem a Universidade Federal do Ceará, o Herbário Prisco Bezerra, que leva esse nome em homenagem a um pesquisador nosso aqui do estado do Ceará. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão, como montar um herbário para as suas aulas práticas de ciências e biologia. Espero ter colaborado com vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Não esquece de se inscrever apertando o sininho. Não esquece de deixar o teu like, o teu comentário e a tua sugestão. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.